Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 23 de agosto. Os segurados do INSS que ganharam ações na Justiça vão começar a receber 1 bilhão e 600 milhões de reais atrasados. Vamos conferir mais detalhes com a nossa repórter Maria Clara Leite. O montante liberado pelo Conselho da Justiça Federal será destinado aos beneficiários do INSS com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários, entre eles aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros. Mas só tem direito a receber pela RPV, que é a requisição de pequeno valor, quem tem atrasados de no máximo 60 salários mínimos ou R$ 78 mil. E caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para o pagamento das requisições. Por isso, para saber se o nome do solicitante consta na lista de pagamentos, é preciso consultar o site dos TRFs responsáveis pela ação. E aí, na consulta, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e o número da RPV, além de outros dados que variam entre os tribunais regionais. Ao todo, serão pagos pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais a 104 mil beneficiários do INSS que tiveram processos autuados no mês passado. Diversos municípios gaúchos registraram queda de granizo na tarde de ontem e começo da manhã de hoje. O fenômeno ocorreu em cidades do Sul e Centro-Sul. A repórter Michele Veiga traz pra gente as informações de lá. 5 municípios tiveram registro de queda de granizo, mas as condições foram extremas. De acordo com a Defesa Civil, a quantidade de granizo que caiu em um dia nos municípios gerou bastante prejuízo, como vocês acompanham nas imagens. Cidades como Otacílio Costa, Correia Pinto, São Joaquim, Palmeira e Lages foram as mais afetadas na tarde da última terça-feira com a queda do granizo, que chegou a ter dimensões de tamanhos de bolas de ping-pong. As cidades estão contabilizando prejuízos e a mais atingida delas foi o município de Correia Pinto, que ainda não divulgou um balanço oficial. São Joaquim já teve aí dados divulgados que as macieiras, que são aí características da localidade, tiveram sim muito prejuízo nas maçãs do município de São Joaquim. A safra pode ser inclusive prejudicada. A Defesa Civil alerta ainda que hoje há possibilidade ainda novamente de chuva de granizo no estado e as temperaturas começam a cair de forma gradativa até o próximo final de semana, quando a chuva chega em Santa Catarina. Ontem, para se ter uma ideia, na grande parte dos municípios, as temperaturas ficaram na casa dos 35 graus. Já nesta quarta-feira, estão na casa dos 25 e até o final de semana deve ficar na casa dos 15. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E ainda falando sobre as condições climáticas, ao contrário do granizo em Santa Catarina, como nós acabamos de ver, aqui em São Paulo, a cidade pode registrar hoje a maior temperatura para o mês de agosto em 60 anos. Apesar de estarmos no inverno, o clima esquentou e já passou de 30 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, informou que a cidade de São Paulo pode registrar nesta quarta-feira uma temperatura de 33 graus, a maior para o mês de agosto em 60 anos. Atualmente, o dia mais quente de agosto já registrado pelo órgão foi registrado em 1952 e foi de 33,1 graus. A previsão do INMET indica que na quinta-feira a capital possa bater o recorde, atingindo 34 graus. No ano, a temperatura recorde até então foi registrada no verão, em 16 de janeiro, com 32,5 graus.
Até a segunda-feira, a média das temperaturas máximas registradas neste mês de agosto, na estação do IMET, no Mirante de Santana, zona norte de São Paulo, estava em 26,7 graus. Mas a tendência é que este número diminua, já que é uma virada do tempo prevista para o final de semana. A massa de ar quente e seco, que está atuando sobre a capital, deve dar lugar a uma frente fria a partir de sexta-feira, quando as temperaturas começam a cair e a umidade do ar aumenta, podendo causar pancadas de chuva. E agora, nos destaques internacionais, o megaporto de Xangai, um projeto de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em construção ao norte de Lima, está avançando a passos largos. A subsidiária peruana da chinesa COSCO Shipping Ports, na qual a mineradora local Vocan tem uma participação de 40%, iniciará este mês a construção de edifícios na área operacional do projeto. Segundo um relatório da mineradora, o quebra-mar principal fechou o primeiro mês com 2.435 metros construídos, o que representa um avanço estimado de 92%. No final de 2022, o avanço era de 83%, com 2.200 metros. No que se refere às obras de extração e dragagem, o avanço na bacia e no canal do Cais 1 é de 10,8%, enquanto no Cais 2, 3 e 4 chega a 29,9%. Enquanto isso, a construção do prédio administrativo apresenta um avanço de 46,6%. No final do primeiro trimestre de 2023, o local registrava 29% de progresso. As obras tiveram início em 2011 e prevê-se que uma primeira fase fique concluída até o final de 2024, com a entrada em funcionamento de 4 berços após o investimento inicial de $1.3 milhão. O comércio bilateral entre Peru e China totalizou mais de 34 bilhões de dólares em 2022. Falando de economia, a Argentina vai receber $1 bilhão e 300 milhões de dólares em empréstimos. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia e candidato à presidência do país, Sérgio Massa. Essa quantia equivale a 6,4 bilhões de reais. Em uma reunião com a diretora-gerente de operações do Banco Mundial, Ana Berti, foram fechados 2 programas de financiamento. Um deles, no valor de 450 milhões, é centrado na segurança alimentar e o outro, de 200 milhões de dólares, nas pequenas e médias empresas, para garantir acesso ao crédito para importação e liquidação rápida de divisas para exportação. No BID, Sérgio Massa se encontrou com o presidente da entidade, Ilan Goldfein, em uma reunião que resultou no anúncio de fundos adicionais no valor de 650 milhões de dólares. A quantia é para financiar uma ponte entre as províncias de Corrientes e Chaco, melhorias na represa de Salto, que a Argentina compartilha com o Uruguai, e aumentar as exportações na economia do conhecimento. A Argentina, com uma inflação superior a 100% ao ano, enfrenta uma grave escassez de reservas internacionais, em meio a uma alta demanda por dólares, moeda a qual os argentinos recorrem como refúgio diante da disparada dos preços. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.